Olá, sejam bem-vindos ao canal Nando Silva. E esse é um canal voltado aos conteúdos de história, ao qual hoje teremos um conteúdo muito importante. Foi um povo muito forte. Vamos lá. O povo hebreu surgiu há cerca de 2000 anos antes de Cristo. Eles surgiram numa cidade chamada de Ur, na Babilônia, onde o hebreu em hebraico quer dizer povo do outro lado do rio, ou seja, um povo que sobrevivia do lado do rio Eufrates naquela época, né? Então, esse povo tinha uma vida semelhante à de seminômades. Eles precisavam plantar, colher, cultivar e sobreviver. E depois repetir o processo até acabar. E se a região não desse mais prosperidade, eles trocavam de região. Ou seja, eles faziam uma migração. Eles iam para a área onde era mais propícia a plantar, alimentar e ficava por ali, né? É aí que surge então o primeiro hebreu chamado de Abrão, o qual ele teve um chamado muito importante por Deus, a qual Deus disse para ele guiar esse povo até uma outra terra, a terra da Palestina, para eles viverem uma vida melhor, terem mais condições de alimentação e sobrevivência. E é isso que acontece. Chegando lá, Abraão se torna um pai muito importante, se torna o patriarca daquela região. O termo de patriarca quer dizer o mais velho assume, ou seja, numa família entre crianças, jovens, adultos, quando o responsável mais velho morre, o filho, homem mais velho, assume a função de ser o responsável, por ser o líder da família. E isso vai acontecendo de geração em geração. É a fase dos patriarcas, né? Então, durante essa ida para a Palestina, né, lá Abraão tem um filho chamado de Isaac, né? Isaac tem um filho chamado Jacó. E Jacó tem 12 filhos. Sendo o 11º filho chamado de José. E se você lembrou daquele José lá na história, José do Egito, você está certíssimo. É este mesmo José. Era muito bom com interpretação de sonho. Esse era o dom que Deus deu para ele. E essa habilidade dele despertava uma raiva, uma ira muito grande nos seus irmãos. Até porque vários sonhos que José tinha, ele comentava com seus irmãos. Com isso, então eles tomavam vários planos para tentar livrá-los de José. Foi em que certo momento, uma oportunidade surgiu, eles venderam José a comerciantes. Como a Palestina ficava numa região de ligação, era uma rota muito importante de comércio. E por ali passavam vários comerciantes dirigindo ao Egito ou saindo do Egito. Então José é vendido como escravo para um grupo de comerciantes em troca de algumas moedas. José, quando chega ao Egito, é escravizado, é humilhado, se torna... Enfim, ele é preso. E lá na prisão, ele chama muita atenção devido às suas habilidades de desvendar sonhos. E lá ele desvenda o sonho dos presos, dos guardas. E se vocês acham que ele ficou só por ali, não. A história dele foi muito longe e chegou nos ouvidos do faraó. E o faraó também tinha sonhos e qual ele queria respostas. Então José é chamado pelo próprio faraó para poder desvendar aquele sonho. Sonho esse em que ele diz que eram 7 vacas gordas que se aproximavam do rio e lá elas pastavam felizes e tudo mais. Mas em seguida, um forte vento e umas 7 vacas magras surgiam e elas se aproximavam das 7 vacas gordas e as devoravam. E esse sonho deixou uma dúvida muito grande na cabeça do faraó.
o que será que queria dizer aquilo? E Josué o interpreta, dizendo que as 7 vacas gordas eram 7 anos de longa fartura, felicidade e abundância na região do Egito. Mas que passados esses 7 anos, haveriam mais 7 anos de profunda fome, tristeza e dor em toda a região do Egito. Dito e feito, o que José disse realmente aconteceu. Passados os anos de fartura, começando os anos de fome, a família de José se dirige à região do Egito em busca de alimento. Chegando lá, encontram-se com José. José os recebe, os perdoa, mas isso depois de um longo processo de adaptação, a qual a família foi toda recebida, e lá eles viveram muito bem. Mas como ninguém dura para sempre, o faraó logo faleceu, e outro faraó assumiu o trono. Mas esse faraó não era bom igual ao outro. E ele escraviza todo o povo hebreu, mantendo eles como escravos forçados a trabalhar em construção de templos, de ruas, de construções, de lojas, de casas, a fim de manter aquele reino mais firme e forte possível. É conhecido como a Era da Escravidão no Egito, né? Surge então um homem muito importante, conhecido como Moisés. Moisés era um hebreu também, mas teve uma criação como se fosse um egípcio, até porque ele foi encontrado em um cesto que estava à deriva no rio Nilo pela mãe do atual faraó Ramsés. E então Moisés recebe uma função de Deus de libertar aquele povo da escravidão e levá-los para a terra prometida de Canaã. Mas essa não seria uma tarefa fácil. Moisés teria que enfrentar o seu irmão Ramsés, o faraó. Então ele recebe diversas instruções de Deus e anuncia ao faraó que se ele não libertasse aquele povo, muita coisa ruim aconteceria com aquele reino. Então acontecem as 10 pragas do Egito, tendo como a primeira o rio que se tornou de sangue, e a última que foi a morte do primogênito de cada egípcio vivente naquela região. Só não morreriam aqueles que tivessem o símbolo do sangue do cordeiro na porta de sua casa. E foi isso que aconteceu. A morte dos primogênitos, após o faraó perder seu filho, ele liberta o povo hebreu. Mas logo ele se arrepende. E Moisés, com todo aquele povo em direção ao deserto, encontrou um grande obstáculo, o mar. Então Deus anuncia a Moisés levantar seu cajado e baixá-lo no mar, e as águas se dividem para o povo atravessar. Esse foi o primeiro período. E agora vamos para o segundo período da história. Vamos para o segundo período da história dos hebreus. O segundo período é conhecido como a fase dos juízes. Moisés, durante a peregrinação até a Terra Prometida, há relatos bíblicos e históricos que dizem que foi cerca de 40 anos. E durante esse tempo, muita coisa aconteceu, inclusive a entrega dos 10 mandamentos a Moisés no Monte Sinai. Vamos lá. A segunda fase do período da história dos hebreus já é contada como a fase dos juízes. É uma época onde todo o povo hebreu, quando chegou à terra de Canaã, após os 40 anos que estava peregrinando, que recebeu a tábua dos 10 mandamentos por Moisés no Monte Sinai, eles fizeram como se fosse um pacto, né? Eles receberiam proteção de Deus, mas Deus queria em troca deles que eles cumprissem com as regras, com as leis, com os 10 mandamentos, né? E dentro dessas regras estavam não adorar nenhum outro Deus. Então os hebreus seguiram em frente, como eles eram antes já, com uma religião monoteísta. Eles acreditavam somente em um único Deus, em um único Criador, que era capaz de fazer tudo. Ao contrário de outros povos que acreditavam em vários, eles tinham uma crença politeísta, a exemplo dos egípcios, que acreditavam em vários outros deuses, sendo um deles uma divindade para cada elemento da natureza. Por exemplo, tínhamos o deus do ar, o deus da terra, o deus da água, o deus também da morte, né? Enfim, a exemplo também temos os gregos, né? E continuando com os hebreus, eles seguiram por um período de governos que não eram por reis nem presidentes, mas sim como fosse líderes, né, chamado de juízes. Líderes estes, que tiveram um papel muito importante de proteger os hebreus e fazer aquela nação, aquele povo crescer, né, realmente.
Então, tivemos alguns que se destacaram muito, que foi Sansão, tivemos o Gideão, tivemos a Débora também, que foi a única mulher a liderar aquele povo nesse período. O livro da Bíblia, ele data muito acontecimentos dos hebreus nesse período no livro de Juízes. Então, biblicamente, temos muita coisa no livro de Juízes. Mas se a gente colocar em fatos históricos, é um pouco mais difícil, porque o livro ele foi datado em períodos totalmente diferentes. Então a gente pode, às vezes, se perder um pouco em datas, mas é bom a gente sempre estar olhando as duas partes, para poder encontrar em qual período ao certo isso aconteceu, né? Mas essa fase de Juízes foi uma fase muito boa, mas também foi uma fase muito ruim. Pois se o seu governante, o seu representante, ou seja, o líder dele naquele momento, estivesse com Deus, eles conseguiriam vencer todos os desafios, todas as guerras, a fome, a pobreza. Mas se o seu líder não tivesse com Deus, seria como fosse uma forma de não receber a bênção, não receber a proteção. Então o povo estaria totalmente vulnerável a ataques, a guerras. E por mais que os hebreus nunca foram especialistas em guerras, mas eles tinham aquela crença de acreditar que tinham sido o povo realmente escolhido por Deus. Isso mantinha eles firmes, sabe? E fortes, a fim de querer vencer qualquer batalha e qualquer desafio. A exemplo de Gideão. Gideão ele foi escolhido por Deus para também liderar aquele povo em certo período, mas ele não acreditava que tinha sido escolhido. Então ele fica meio que com dúvida. Então ele pede a Deus provas. Deus, me prova se eu sou realmente o escolhido. Então ele coloca uma lã no chão e diz o seguinte: Deus, se a lã amanhecer encharcada e o chão ao redor seco, eu acreditarei que o Senhor me escolheu. Dito e feito, o dia amanheceu e isso que aconteceu. Mas ele não ficou satisfeito e pediu outra prova. Só dessa vez, ao contrário, que a lã amanhecesse seca e o chão encharcado. Aconteceu de novo. Então Gideão acreditou que tinha sido escolhido por Deus e ele teve uma tarefa muito importante de liderar o povo israelita, o povo hebreu, em uma guerra. Guerra essa contra os filisteus. Chegando lá, ele viu que toda aquela multidão de soldados, eram milhares, ao certo dizem que de 10 a 15 mil homens, estavam cansados já, porque tinha acabado de voltar, né? Mas eles tinham que voltar novamente para tentar vencer, né? Então, Gideão consegue somente 300 homens para levar para a guerra. E foi incrível, porque 300 homens foi capaz de vencer milhares de soldados, né? Então, a exemplo disso, o período dos juízes foi uma fase de governos, foi uma fase onde as 12 tribos de Jacó estavam crescendo, né? E estava realmente aumentando a população hebraica naquele instante, naquele momento. E era uma época meio próspera, mas também de muita insegurança e incerteza, né? Conforme eu ia mudando um chefe, cada tribo com o seu, iria acontecendo muitos problemas, né? A religião poderia se perder, costumes poderiam ficar para trás, mas ao contrário do que nós sabemos, muitos desses costumes ainda estão vivos até hoje. Temos a Era dos Reis. A era, sim, que foi estabelecida uma monarquia pela população hebraica, a qual foi escolhido como o primeiro rei de Saul, que era um fazendeiro e pela sua habilidade nas lutas e batalhas, foi nomeado como rei do povo hebreu. Ele lutou e conquistou diversas terras e conseguiu vencer os inimigos. Mas durante as guerras contra os filisteus, um menino muito forte, chamado e corajoso, valente, chamado Davi, né? Ele encarregado de participar da guerra, né? E ele com sua força, e ele totalmente temente a Deus, juntamente com a proteção dele, conseguiu vencer o gigante Golias através de uma pedra atirada por uma funda. Acertou bem no alto da sua cabeça, ou na testa, como vários relatos dizem, né? Vencendo o gigante e vencendo a guerra. Davi, então, mais tarde é nomeado rei de todo o povo hebreu, né? Fazendo de Jerusalém a capital. Jerusalém, então, se torna uma cidade mais desenvolvida, começa a ter um comércio mais forte. Ali é criada uma política mais concentrada, né? Mas, como Davi não viveu para sempre também, logo
chegou o seu falecimento, né? E o seu filho, Salomão, assumiu o reinado. Salomão também foi um rei muito sábio, muito inteligente, mas também foi um rei que cometeu muitos erros, muitas falhas, né? A exemplo disso, temos só a história de altos impostos. Como ele tinha, a Bíblia cita, inclusive fatos históricos citam também, que Salomão teve cerca de 700 mulheres e 300 concubinas, ou seja, mais de 1000 mulheres, mais ou menos 1000 mulheres. E sem falar que, imagina, muitas delas tiveram filhos. Imagina sustentar toda essa família gigante, né? Até porque naquela época um homem poderia ter várias mulheres, ao contrário dos dias de hoje, né? Porque isso seria bigamia, um crime. Então, ele precisava de recursos para manter aquela família. Então ele leva os impostos de todo Israel, de toda Jerusalém, e todos têm que pagar tributos a ele. Tributos à realeza, né? Afinal. E isso aí marcou o período com muita instabilidade, já que todos tinham que pagar altos impostos para construir templos, ruas, enfim, fazer o serviço público girar, né? E então, aquela alta realeza gastava muito, imagina o custo para manter todo o ouro, todas as roupas, toda a alimentação. Salomão não vive também por muito tempo, né? E então ele morre. E quando ele morre, gera uma instabilidade imensa em todo o reino de Israel, em todo o reino de Jerusalém. Seu filho, mais tarde, chamado de Reboão, assume o reinado, mas ele continua o mandato do pai, né? Que era de altos impostos, de, enfim, explorar realmente a população mais pobre. E aquilo lá gera uma revolta muito grande, que mais tarde o reino foi dividido em dois: reino de Judá e reino de Israel. O reino de Israel fica ao norte, com a capital Samaria, né? E com cerca de 10 tribos, e o reino de Judá fica ao sul, com a capital de Jerusalém, com apenas 2 tribos de Jacó de origem, né? Então esses dois povos ficaram divididos e trabalhavam independentemente, cada um por si. Então, o primeiro reino a ser devastado foi o reino de Israel, que sobreviveu cerca de 240 anos e logo foi destruído pelo rei assírio de Salamazém no ano de 722. Então eles rapidamente perderam a guerra e foram dominados. Um pouco mais tarde, o reino de Judá também foi invadido, mas ele sobreviveu um pouco mais que o reino de Israel. Ele sobreviveu cerca de 359 anos. Então ele foi invadido pelo rei Nabucodonosor II, atual rei da Babilônia naquela época, né? O povo tentou, lutou, mas não conseguiu vencê-lo. Então, toda aquela terra de Canaã, a Palestina, foi invadida e outros povos habitavam, mandando todos os hebreus de volta para a Babilônia. Esse período ficou conhecido na história como a Grande Diáspora, que foi a divisão do povo hebreu, o êxodo dos hebreus, né, na verdade. Eles estavam migrando para diversas outras regiões do mundo, já que eles tinham perdido a terra deles. Mas com o passar do tempo, os hebreus sempre se mantinham fortes, mantinham firmes, e eles dominavam novamente aquela região. Mas como eles não tinham força militar, não tinha nenhuma estrutura para aquilo, rapidamente a cidade era destruída novamente. Então, e essas invasões destruíam seus templos, destruíam suas cidades, e eles tinham que recomeçar tudo do zero. E esse foi a terceira fase. E esse foi um resumo rápido sobre o povo hebreu. Sobre o povo hebreu. Espero que vocês tenham gostado. Eu não falei tudo, faltou muita coisa. Mas você viu que ao longo do tempo foi um povo que resistiu a tudo. Durou e vive há cerca de 4.000 anos. 2.000 anos antes de Cristo e 2.000 após a existência de Cristo. Então, os hebreus ficaram conhecidos como um povo muito forte pela sua fé, pela sua resistência e pela sua cultura que mantiveram firmes até os dias de hoje. Acredita-se que hoje, grande parte dos costumes que eles tinham no passado, lá 2.000 anos atrás, ainda existem até hoje. Eles mantêm firme essa crença, eles acreditam muito na existência do Messias, mas que ele, para eles, ainda não veio. A respeito disso, eles seguem um livro muito importante para eles, que é como se fosse para nós a nossa Bíblia, que é o livro sagrado dos judeus, a Torá. A Torá é um livro onde contém o início da Bíblia, como nós conhecemos, né? Cerca de 5 ou 6 livros, não estou me lembrando agora. Mas, para eles, a existência do Salvador ainda está por vir, ou seja, que ele ainda não veio.
Esse aqui é... Deixa eu ver. Desse jeito. Essa aqui é a letra N, ainda não sei de que cor pintar, então eu aceito a opinião de vocês. O N de Nando, meu apelido, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado. E se gostou, deixe seu comentário aí embaixo para poder participar também. E, enfim, teremos próximos vídeos também. Tem muitos outros assuntos para comentar. E se der certo, estamos aí, né? Muito obrigado e até mais. Tchau.